Caraca, eu tenho que ir no banheiro. Stats. Primeiro Analog Horror do YouTube. Eu vi esse vídeo recomendado hoje no meu feed. Aí eu. Pô, vamos. Salvei, é do canal Zedin. Zedin, vamos nessa. Eu vi nada desse canal ainda, tá? Olha a animaçãozinha. Sabe, querido espectador, eu não sei o quanto você é fã de Analog Horrors, mas já parou pra pensar de onde isso surgiu? Por mais que eles tenham tido monstros diferentes, como doppelgangers e alienígenas, todos seguem uma fórmula bem similar. Curtas que usam terror psicológico, colocando a própria pessoa que está assistindo como alvo desse medo. Às vezes são filmagens amadoras, vídeos capturados por uma dashcam, um programa que passava nos anos 80, instruções em uma fita VHS, ou algo tão simples como olhar para as estrelas. Mas independente de como foi feito, algo foi o pioneiro para isso que conhecemos como Analog Horror. Esse algo foi aquilo que criou uma fundação e acendeu uma chama de inspiração para essas outras webséries, conhecida como a primeira série de Analog Horror do YouTube. E se você não sabe do que eu tô falando até agora, eu tô falando de CHSS. Nunca vou falar. Begin anew. Comece de Pra novo. você que não me conhece, Comece eu de me novo, chamo né? Zedin, e como de Oi, costume Zedin. em todo vídeo sobre ARG e Analog Horror, teremos alguns vídeos para ver, sendo que o primeiro foi essa Sim. propaganda de algum tipo de serviço ou empresa chamado CHSS. Das Ashes é das cinzas. Das Sendo que cinzas. nela, dá pra ler a frase, a partir das cinzas, construa uma Ele vai sociedade traduzir. melhor, com um Begin Anew, que traduz para começar de novo, como se fosse o slogan da CHSS. Os próximos vídeos não são muito diferentes. Usar no Arial Todos também eles é têm mensagens sacanagem. motivacionais que incentivam a pessoa a ir além. Ainda tem alturas para alcançar, montanhas para escalar. Garanta o seu próprio bem-estar, coloque sua confiança em nós. No entanto, no final desse último vídeo é revelado um pouco mais sobre o que é a CHSS. Iniciativa Faça parte da nossa psicológica. iniciativa de pesquisa psicológica hoje. Além de que ali no canto esquerdo inferior tem um desenho representando o símbolo da psicologia. Então ter a ideia de que a CHSS é uma empresa que lida com problemas psicológicos é algo que pode ser correto. Em seguida, temos um dos materiais utilizados na pesquisa que mencionaram. Durante ela, nos mostram cores diferentes, junto de um som que vai ficando cada vez mais agudo. E no fim disso, nos perguntam se estamos sofrendo de alucinações visuais ou auditivas. Caso a resposta seja sim, então, entre em contato com sofrendo de alucinações visuais ou auditivas. Caso a resposta seja sim, então, entre em contato com Tem uma coisa escondida aí. Tem algo de errado acontecendo. Alguém cortou o vídeo exatamente no momento que ele iria mostrar como buscar ajuda. Apesar Sim. desse momento estranho, o próximo vídeo é bem mais normal. Ele não é nada mais do que um aviso de que os produtos da CHSS não são vendidos em farmácias, e caso você encontre alguém vendendo, avise a polícia imediatamente. Seguindo Tá. então, os próximos vídeos continuam nessa normalidade, com uma explicação melhor de o que O são que é essas iniciativa pesquisas de pesquisa? psicológicas e uma série de fitas da série beta que servem para dar dicas na hora de usar os medicamentos. A pesquisa é um Sim. programa controlado pela CHSS e bancada pelo governo dos Estados Unidos. Sua missão citada é apenas de preservar a saúde mental de todas as pessoas no país. Algo bem complicado. Algumas dicas Voltei, foi resolver os problemas aqui. que eles dão para pessoas usando seus produtos são de Peraí que eu esqueci o que tá rolando. e bancada pelo governo dos Estados Unidos. Sua missão Tá. citada é apenas de preservar a saúde mental de todas as pessoas no país. Algo bem complicado. Algumas dicas que eles dão para pessoas usando seus produtos são de guardar objetos perigosos durante o uso desses remédios e estar ciente de que alucinações não podem te machucar. Mas, no decorrer dessas dicas, algo de estranho acontece. O vídeo passa de dicas de como usar um remédio para imagens de bombardeamento da Segunda Guerra Mundial e da Guerra do Vietnã. Fora que é escrito em russo, no meio da tela tem a frase "hipócritas glorificados". Vale a pena lembrar que eu não sei russo. Para encontrar a tradução eu tive que entrar no Reddit do CHSS e buscar por uma tradução em inglês, para depois trazer para português. Eu acredito que não tenha erro de tradução, mas se acabar tendo algum, eu sinto muito por isso. Outra coisa diferente que aconteceu nesse vídeo, ou melhor, fora dele, na descrição desse vídeo tem um link para baixar um arquivo do Mediafire. Esse arquivo é uma carta de um sujeito chamado Daniel para outro chamado Roy. Na carta ele diz que alguém modificou as fitas 17 até 23, fazendo todas elas se tornarem inúteis. Daniel suspeita de alguém da equipe da edição e a polícia já está lidando com o caso. A pergunta no final foi, por que fazer isso? Será que no meio do time de edição tem alguém mal intencionado? Ou será que tem algum espião russo escondido entre eles? Ah, e já que eu não toquei nesse assunto até agora, o momento que tudo isso está acontecendo é no ano de 1986, ainda durante a Guerra Fria, então faz sentido pensar na possibilidade de um espião russo. Até o momento tem muita confusão acontecendo, mas isso não para por aí. O próximo vídeo é mais conteúdo promovendo o trabalho da CHSS,
Até que nos momentos finais do vídeo é possível ver uma imagem por pouquíssimos frames. A imagem lembra do crânio de um animal, e escrito em russo tem a frase, aqui NR. estou eu. Existem alguns vídeos tá. nesse canal onde o autor parece apenas homenagear alguns dias importantes americanos, como o 4 de julho, por exemplo. E por mais que eu tenha tentado achar algo escondido neles, no final, ficou parecendo que seu propósito foi apenas ajudar com a ambientação e cenário. Não que isso não seja importante, mas se eu pular a explicação de algum vídeo, é porque eu realmente achei que ele não é importante para a história. Seguindo em frente, a gente vai ter o primeiro contato com o personagem da série, Daniel Sullivan, que muito provavelmente é o mesmo Daniel da carta. Aparentemente ele está sofrendo de alucinações vívidas e insônia. Esse foi seu testemunho em relação à pesquisa. Depois do tratamento, Daniel começou a trabalhar com a CHSS como gerente de mídia e agora está em uma condição saudável. Mas aquilo que me chamou mais atenção foi a figura que ele descreveu. Ele disse que era um ser com chifres, mas nas palavras dele, ele usou a palavra antlers, que traduziria melhor gargalhada, dando uma ideia de que a criatura era um cervo. E a imagem do crânio que temos bate muito bem com o crânio de um cervo. A partir desse momento, a imagem do cervo continua aparecendo nos próximos vídeos. Às vezes ela surgia por pouquíssimos frames, outras vezes ela sempre esteve lá, só que estava camuflada na escuridão. Uma coisa que eu notei é que os vídeos postados não têm exatamente uma ordem. Um exemplo disso são as dicas. A gente começa na 53, vai para 64 e estamos agora na 74. Considerando que esses vídeos são de 1986, tudo isso soa como se alguém tivesse reencontrado as fitas dessa pesquisa psicológica e estivesse postando elas no YouTube. O problema disso é que as fitas envolvendo dicas realmente não ajudam muito com a história. Mas em uma das fitas mostra que tem um seminário entre 31 de novembro e 2 de dezembro com o Dr. Richard Hamilton. Talvez ouvir um seminário de um médico de dentro da CHSS pode ser algo ótimo para avançar para conclusões. Pena que isso ainda vai ficar no talvez, porque indo na descrição do vídeo temos outro link pro Mediafire que nos revela essa imagem dizendo que o seminário foi cancelado. E para piorar, no próximo vídeo temos uma mensagem de alerta seguindo o clima de um verdadeiro análogo horror. E nessa mensagem é dito que Richard Hamilton está desaparecido. O vídeo de agora mostra a programação do dia 12 do 12. Apesar de não ter provas, existe a possibilidade do seminário ter sido cancelado pela ausência de Richard, já que ele desapareceu. Como o seminário começaria no dia 31 de novembro e até o momento não houve respostas em relação ao seu desaparecimento, é possível que Richard está fora do radar por 13 dias, ou até mais. Além disso, no final desse vídeo temos mais uma vez a aparição da criatura. Esse áudio estava bem difícil de entender, então eu não acho difícil minha tradução estar errada, mas além disso tem um link do Mediafire na descrição, que nos leva para uma imagem chamada Pássaros, e nela temos um casal de pássaros, que até o momento não sei o que significa, então bora seguir em frente. O clima começa a mudar. Talvez no local mesmo, só mostrando. Para fitas com apoio psicológico e sobre saúde mental, a gente vai para um funeral. Infelizmente, não sabemos quem são as pessoas e nem sequer quem está no caixão, mesmo tudo isso sendo da própria CHSS. Até o momento, eu não quero supor que seja o Dr. Richard que está aí dentro por falta de provas, mas para não perder o costume, temos a imagem da criatura por alguns frames, ao meio das pessoas. Eu não comentei nada sobre isso até agora, mas eu tenho algumas ideias já do que pode ser essa criatura. Até o momento, tudo está me indicando que ela é um ser responsável por fazer as pessoas terem alucinações. Ao meio das pessoas? Com Daniel Sullivan, mas ao mesmo tempo, ela não parece ser algo físico, tanto que ela opera... Caraca, eu não consigo ver a imagem do bicho, velho. Era apenas no psicológico ou em vídeo, ou talvez as pessoas simplesmente não conseguem ver ela. Mas se esse for o caso, então ela estava esse tempo todo mais perto do que imaginávamos. Relaxe e reflita. Na verdade, esse é o nome do próximo vídeo. Para não perder o costume, os vídeos continuam bizarros. Essa não é nada mais do que uma vista relaxante das árvores com a frase "Você está assistindo CHSS". Quando o glitch acontece e por poucos segundos as cores mudam, o áudio parece mais distante e a frase muda para "Eu estou assistindo CHSS". Mais uma vez, temos um link na descrição que leva para anotações médicas de Daniel Sullivan. Como eu havia comentado, ele estava sofrendo de alucinações e insônia. A primeira anotação é do dia 7 de 4 de 1984, e ela fala que o paciente está melhorando. No entanto, na anotação de 12 de 4 de 1984, Daniel começou a sentir enxaqueca e ter alucinações. Muito provavelmente a primeira vez que ele começou a sofrer desses problemas. Mas uma coisa muito importante é o nome do médico que está anotando tudo isso. Parece estar escrito R. Hamill, que até o momento da história, esse nome só pode significar Richard Hamilton. Então, o médico que iria fazer o seminário e está desaparecido nesse momento da história foi o médico que ajudou Daniel a se curar das suas alucinações. A pessoa que está adulterando os vídeos, que até o momento eu acredito que seja uma criatura, decidiu não se esconder em frames ou camuflando sua marca, e ela diz que tem algo para mostrar. Mais uma vez, um link no Mediafire nos leva para uma imagem com o título de Janela, e da mesma forma que a imagem Pássaros, eu também não sei o que essa significa. Acho que é só pra mostrar o lugar, essa não será a última vez que veremos essas fotos estranhas. No vídeo só seguinte, mostrar o lugar temos mesmo. mais um vídeo de dicas que não parece nada demais. Mas o próximo já começa nos mostrando que parece ser um código, e depois vários nomes. No meio deles, temos Daniel Sullivan
e Roy Spencer. Esse Roy, que muito provavelmente é o Roy que apareceu na carta de Daniel nos primeiros vídeos. Além disso, eu tinha falado que não era a última vez que veríamos fotos estranhas, porque esse vídeo tem um link que nos leva para foto folhas, que mais uma vez eu não sei o significado. Mas vamos deixar tudo isso de lado e continuar vendo os vídeos. Agora temos uma mensagem de agradecimento vindo da CHSS. Ela é um texto bonito, agradecendo ao público por permitirem realizar esse serviço, mas nem tudo são rosas. Mais uma vez, link na descrição. E ela nos leva para uma grande descoberta. No dia 3 de dezembro, o Dr. Richard Hamilton foi encontrado morto no jardim dos fundos de uma construção abandonada próximo de sua casa. Ele estava desaparecido por 2 dias, e a causa de morte foi determinada como trauma físico na parte de trás da cabeça e na espinha. Eventualmente, foi encontrada uma barra de metal enterrada no chão dessa mesma propriedade, que foi considerada a arma do crime. A autópsia revelou também queimaduras, marcas de laceração, muito provavelmente causadas por uma... Deixa eu ver se eu consigo ler esse negócio, peraí. Tá. Peraí. Uma grande descoberta. No dia 3 de... Pá. Tá, com três pontos eu consigo ler o negócio. O corpo de Dr. Hamilton foi encontrado no quintal de uma propriedade abandonada, destruída, alguma coisa. Eu esqueci que era derelict. Próximo ao seu apartamento. 2 dias depois de desaparecer do seu apartamento no dia 3 de dezembro. A causa da morte foi determinada sendo um trauma físico pesado na cabeça, né? No caso, uma batida forte aqui atrás. Da cabeça da espinha, provavelmente aqui e aqui na frente, provavelmente. Um cano de metal, depois classificado como arma do crime, arma do assassinato. Foi foi encontrada, como é que fala? Enterrada no solo do quintal. A autópsia revela o quê? Marcas de laceração na sua garganta, possivelmente de uma corda, e é teorizado que o Dr. Hamilton foi sufocado ao ponto de ficar inconsciente e mover o corpo dele até o local que encontraram ele, né? É desconhecido. Eles não sabem se em algum momento ele recuperou a consciência, né, antes de morrer. Tá. No chão dessa mesma propriedade, que foi considerada a arma do crime. A autópsia revelou também queimaduras, marcas de laceração, muito provavelmente causadas por uma corda, e que Richard havia sido sufocado até ficar inconsciente. Mas algo curioso foi a imagem do local onde foi encontrado o corpo. Ela é extremamente similar ao jardim da foto janela, que vimos anteriormente, mas isso pode ser só uma coincidência. As coisas estão começando aí de 0 a 100 bem rápido, começando de problemas psicológicos, para adulteração de informações, e agora, assassinato. Mas vamos seguir só mais um pouco, que eu já explico tudo. Nesse vídeo temos mais sobre o uso de remédios para lidar com alucinações e outros problemas já abordados pela CHSS. Mas indo para o link na descrição, temos algumas anotações de 2 anos atrás do Dr. Hamilton, em cima da condição de Daniel. No início o paciente estava sofrendo de enxaqueca e insônia, mas poucos dias depois ele começou a ter alucinações e isso fez Daniel se automutilar. Mas um dia depois desse ocorrido, foi anotado a parte mais importante desse documento, e talvez até dessa história. Nós temos uma entidade anômala de classe C em nossas mãos, solicitando transferência imediata para o escritório seguro mais próximo. Entidade? Classe C? Parece que essa alucinação não era só coisa da cabeça de Daniel. Anômala. E a CHSS sabia disso. Sabia até um ponto que eles tinham um sistema para classificar essas entidades. Então, a imagem da criatura que tem aparecido nos vídeos pode ser um monstro de verdade. E a morte de Dr. Hamilton pode ter sido uma consequência dele ficar no caminho dessa entidade. A maioria dos vídeos da CHSS tem sido bem repetitivos, com exceções para os momentos que a criatura aparece, claro. Mas esse próximo vídeo é um pedido de desculpas, pois o canal da CHSS foi sequestrado durante certo tempo. O link na descrição, inclusive, nos leva para uma carta também pedindo desculpas. E essa carta foi assinada por Roy Spencer, o chefe de gerenciamento da comunicação da CHSS, que é um personagem bastante citado no decorrer da série, mas sua presença tem sido meio murcha até... Antes de ter a paradinha ali, vamos ler essa carta. Caro recipiente, eu não sei como é que funciona essa nomenclatura. Nós, no gerenciamento de comunicações da CHSS, gostaríamos de pedir desculpa pelos problemas que tiveram em nosso canal às 10 horas da última noite no dia 15. Todos os problemas ligados a esse incidente foram resolvidos. Nós determinamos que a origem do problema foi uma grande falha, disruption. Caraca, velho, eu esqueci exatamente o que significava disruption. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver, inglês. Inglês, puxa. Inglês. Disruption. Perturbação. Uma perturbação, uma anomalia, uma interferência massiva no sinal. Nós tomamos os devidos cuidados para ter execução. Nós tomamos os devidos cuidados para garantir que esse problema não vai acontecer no futuro. Se você tiver qualquer problema com o seu set, né, deve ser com o seu canal ou alguma coisa assim, né? Tipo assim, na TV provavelmente que a pessoa está assistindo. Ou está tendo algum tipo de dificuldades técnicas, por favor, contate o gerente do serviço de comunicações. O seu gerente de serviço de comunicações. Se você está sofrendo de algum sintoma repentino de doença, de mal-estar, né? Por favor, reporte para o... Putz, é cada palavra que eu esqueço, hein, velho? Practitioner. Para o praticante médico designado da CHSS. Nós pedimos desculpa por qualquer inconveniência causada e obrigado pela paciência. Ok, então. Tivemos um problema no dia 15, às 10 horas da noite. Resolver esse problema e qualquer problema, chame a galera da CSS, tá? Bastante citado no decorrer da CSS, série, mas sua CHSS. presença tem sido meio murcha até. Quem é esse cara? É o Roy? Ou é o Hamilton? Searching for a problem. Ha! I'll be watching you. Isso foi meio estranho. Parece que a minha gravação parou por alguns segundos, mas independente disso, muitas dúvidas estão no ar. A Sim. CHSS não é apenas uma empresa que ajuda a lidar com saúde mental. Secretamente, ela lida com entidades, mas de onde elas surgem e o que elas são? Daniel foi vítima de uma delas e precisou do apoio da CHSS. E 2 anos depois, começou a trabalhar como gerente de mídia para a empresa. O médico que ajudou ele nesse procedimento foi Richard Hamilton, que iria realizar um seminário para ajudar pessoas com problemas similares ao de Daniel. Mas isso nunca aconteceu. O médico desapareceu e um dia depois da CHSS soltar o alerta, seu corpo foi encontrado no Jardim dos Fundos, de uma propriedade abandonada. Mas será que foi uma criatura que fez isso com ele? Os métodos usados pareciam bem humanos. Queimaduras, lacerações por corda, sufocamento e trauma físico usando uma barra de ferro. Mas o que me deixa mais confuso de tudo isso é o próprio seminário. Foi dito no vídeo que o seminário começaria no dia 31 de novembro, das 3 às 5 da tarde. Mas a questão é, não existe 31 de novembro. As informações vinham dos vídeos e principalmente dos links nas descrições. Mas no decorrer dessa websérie, as informações vinham dos vídeos e principalmente dos links nas descrições. Mas a comunidade, na busca por o que realmente estava acontecendo, encontraram o próprio Roy Spencer no Twitter e mostraram o canal do YouTube pra ele. Assim, conseguimos mais um lugar para obter informações, apesar de que o Roy não parecia estar muito feliz com isso. Mas que porcaria é essa? Isso não pode ser real. Há quanto tempo esse canal existe? Eu te imploro, de forma alguma, assista qualquer vídeo que o canal da CHSS postar. Você está essencialmente bebendo água suja. Você não faz ideia de onde isso veio. Esse canal não é oficial e nem autorizado. A CHSS foi extinta há anos. O canal da CHSS não é tão inocente quanto você pensa. Eu não sei quem está por trás disso e por quê, mas eu sei que nada de bom virá disso. Depois disso, ele contou como a CHSS não era uma companhia de remédios voltados para a saúde mental, mas tudo aquilo era uma fachada para um programa de vigilância. Mas ele não sabe até que ponto ele poderia falar isso. Outra coisa, ele fala que por conta desse trabalho, ele não sonha há 2 décadas e não está nem um pouco curioso para descobrir o que estão postando no canal. Continuando com os vídeos, é postado um material sobre os empregados da CHSS. E para ser mais específico, a ficha de Roy. Apesar disso ser bem perturbador, temos algo ainda pior na descrição. Um documento russo, vindo do Instituto de Engenharia Eletrotécnica de Moscou. Nele, tem algo escrito que parece ter vindo direto de um filme de ficção científica. Sistema transmodular em desenvolvimento. Sistema de conversão de fótons. Sistema de modelação orientado ao espaço. Módulo de flutuação de contingente não funcionando. Sendo sincero, eu não faço a menor ideia do que eu acabei de ler. Mas eu tenho certeza que isso vai ser importante para o futuro. Voltando para o Twitter, Roy postou um toque-toque.
Momentos depois, ele responde às pessoas dizendo que quem escreveu isso não foi ele. A criatura foi atrás dele na noite passada, e ele aproveita para nos falar algumas informações sobre ela. Eu não sei a natureza dessa criatura, mas eu sei que ela esteve por aí desde os anos 50, e ela tem uma aparência similar de um cervo. Nós acreditamos que ela seja um tipo de parasita que entra na sua mente e te segue. Eu estava no meu quarto quando escutei a porta da frente abrindo, e nisso eu saquei minha espingarda. O resto da casa estava escuro, e quando olhei para o lado de fora do meu quarto, eu a vi. Um crânio sujo e quebrado de cervo forçado contra um corpo de carne escura e podre. Aquilo dizia, conte a verdade a eles, enquanto rastejava na minha direção. Eu fechei a porta e provavelmente desmaiei logo em seguida. Quando acordei, a criatura tinha desaparecido. Não sei se tudo isso foi uma alucinação, mas o cheiro de carne podre ainda estava lá. É, legal. Se até esse ponto você estava se perguntando onde Daniel estava enquanto tudo isso acontecia, esse vídeo te responde. É possível ver uma pessoa sendo filmada enquanto fala com alguém que parece ser um superior no telefone. Ele diz que encontrou o corpo de alguém que parece ter terminado com a própria vida, e para ser mais específico, esse é o corpo de Daniel Sullivan. Mas tinha algo de errado. Essa pessoa para por alguns instantes e tenta examinar a cena em busca de mais informações, até que ela verifica os olhos e percebe que não foi Daniel que acabou com a própria vida. Isso foi um assassinato. Seja lá quem está por trás disso, arrancou os olhos de Daniel. E ainda para piorar, quando a gravação termina, temos uma mensagem da criatura. Olhos abertos, eu verei você logo. Além disso, no vídeo seguinte, também tem uma mensagem, mas dessa vez em binário, e ela também dispara, abra seus olhos. Eu me tranquei na minha própria casa durante a semana passada. Eu não estou pronto para ir ainda. Quando aquilo vier, é bom estar pronto para uma briga. Está escuro lá fora, bastante escuro. Eu não consigo ver nada lá fora. Não tem luzes, apenas escuridão. Todas as minhas janelas e portas estão presas. Eu preciso da minha arma. Fale do diabo, e ele aparece. Indo mais uma vez para os vídeos no YouTube, temos um vídeo falando sobre o retorno do canal após um período de inatividade, e junto disso, um link com uma mensagem. Essa é uma mensagem assinada por Roy, dizendo para os outros funcionários que os policiais estão dando o melhor para encontrar Daniel Sullivan, que está desaparecido. Esse é um ponto bem confuso da história. A história se quebra em dois tempos diferentes. 1984 até 1987, que foi a época onde todo esse material foi criado, e 2016, que foi quando a criatura começou a postar o material antigo da CHSS no YouTube, tornando público para todos. Essa mensagem assinada por Roy foi em 1987, então isso implica que Daniel desapareceu e foi morto nessa época. Logo, o vídeo que encontramos antes sobre a morte de Daniel é de 20 anos atrás. Apareceu para todos. Essa mensagem assinada por Roy foi em 1987, então isso implica que Daniel desapareceu e foi morto nessa época. Logo, o vídeo que encontramos antes sobre a morte de Daniel é de 20 anos atrás. Isso quer dizer que Roy foi o sobrevivente dessa onda de morte causada pela criatura. Até o momento, os únicos nomes que ainda estão em mesa são o de Roy e da criatura, que não é muito bem um nome, mas vocês me entenderam. No vídeo seguinte, temos uma mensagem escondida na descrição. Dá pra notar que algumas palavras têm caracteres sobrando. Se juntarmos isso, resulta em um link no YouTube. Mas o vídeo foi removido. Então eu fui obrigado a buscar no Reddit sobre esse vídeo perdido, e as únicas coisas que eu encontrei foram que o nome desse vídeo, originalmente, estava em outra língua ou codificado, mas traduzindo, ele vira recepção, e que revela um nome no final, Caria, junto da imagem da criatura. Outro nome que apareceu foi David Culkin. Se prestarmos atenção na legenda de alguns dos vídeos, dá pra notar que surge um texto como se tivesse alguém falando. 30 de março de 1987, 9812 foi ativado. Eu não sei como, eu não sei porquê, mas isso aconteceu. Deus, tenha piedade da minha alma. O Teufel está aqui. Isso já está aqui, e eu sei disso. Essa foi uma das mensagens que Culkin escondeu nos vídeos. Ah, e antes que eu esqueça, Teufel é diabo em alemão. Quanto ao 9812, esse produto causa diminuição nos tempos de atenção, percepção situacional e percepção espacial. Ele também causa perda da memória recente, tontura, e apesar de não ter sido confirmado, especula-se que ele também cause alucinações. Dito tudo isso, eu estou bastante confiante em dizer que o produto 9812 é a criatura que estamos lidando em todo esse decorrer da história. 31 de março de 1987. Eu conversei com Hamilton quando ele ainda estava aqui. Ele sabia. Eu tinha visto os sintomas, mas já era tarde. Nós fomos expostos por tempo demais. E ele se foi. Nós precisamos aguentar e, de alguma forma, nós temos que parar ela. Dessa vez, Culkin referencia a criatura como ela. Então, o nome que encontramos anteriormente poderia ser o nome dessa criatura. Mas vamos segurar um pouco antes de eu começar a chamar isso de Caria. 20 de abril de 1987. Eu consigo sentir ela agora. Os sintomas estão surgindo. Enxaqueca, letargia, amnésia. O comando sabe e está tentando lidar com isso. Mas por hora, eu sofro. Eu sei que Daniel foi afetado e ele se foi também. Eu sou o próximo. Eu também vejo sem Roy. E temo pela vida dele e pela minha. Falando do Roy, a sua situação parece estar bem diferente da última vez que ouvimos dele. Indo pro Twitter? É o Roy. Eu tô de volta. Por hora decidi utilizar o Twitter novamente.
Aquilo não vai conseguir me encontrar por aqui. Eu encontrei algo, respostas, mas também mais perguntas. Vamos apenas dizer que havia um pacote de ajuda. Eu pego as fotos depois e explico assim que puder. Mas não posso garantir quando. Tem algo acontecendo, muito maior do que eu pensei. Eu tô cansado? Por favor, fiquem bem. Alguns dias depois, ele volta a escrever. Lembra do pacote de ajuda que eu disse que eu ganhei? Eu localizei o filho do Dr. Hamilton e convenci ele que eu era um colega. Seu filho tinha uma das suas caixas de anexo e ele a me entregou, já que ela possuía alguns documentos importantes. Dentre os materiais, ele encontrou algumas cartas que Daniel escreveu enquanto estava sob tratamento. Foram 2 cartas endereçadas para uma Jeannie. Daniel dizia para ela tomar cuidado e se acabasse vendo qualquer coisa similar ao que ele via, era para ligar para ele imediatamente. Mas algo de estranho que ele comentou na carta era que toda vez que ele ligava para ela, não tinha resposta. Uma pessoa no Twitter perguntou para Roy se ele conhecia David Culkin, e ele respondeu que ele fazia parte do departamento de mídia como supervisor. Ele estava no controle dos recursos e do cronograma. Então Culkin teve contato com as pessoas que estavam sendo afetadas pela criatura, e acabou se tornando um alvo por conta disso. Mas voltando para o Twitter de Roy, ele nos atualiza com algumas coisas importantes. A criatura encontrou o Roy e obrigou ele a sair da cidade. Nesse meio tempo, ele também reclamou que o seu telefone tocava várias vezes, de uma forma que no instante que ele parava, mal passava segundos e ele voltava a tocar. Até que certa noite, ele finalmente atendeu. Era o filho do Dr. Hamilton. Ele pedia para Roy voltar, mas isso poderia significar colocar mais um na mira da criatura de chifres. Mais uma vez, no canal do YouTube, temos o vídeo de alguém indo para uma sala de operações, e no final do vídeo, temos a imagem de uma criatura com a mensagem: não fale com ele, não olhe para ele, não pense nele, ele não é uma vítima, ele é um criminoso. Todos eles são. Apesar da mensagem da criatura, temos também a mensagem de Culkin, escondida nas legendas. Nela, ele diz: ela está esfomeada por vingança injusta. Ela sufocou minhas emoções. Eu não sinto nada. Eu quero gritar e chorar, mas nem meu semblante muda. Se esse é o meu desejo final e testamento, que seja, pois não consigo lamentar. A princípio, eu tinha pensado que poderia ter sido o filho de Hamilton nessa sala com os médicos, e a mensagem da criatura era para ele não entrar em contato com Roy. Mas com a mensagem de Culkin escondida nesse vídeo, fica difícil decidir quem está passando por isso. Apesar da mensagem de Culkin soar nesse vídeo como um testamento, ele tem mais uma mensagem escondida em um vídeo, e ela diz: eu liguei para Jeannie Carter, sem respostas. Eu liguei para Daniel Sullivan, chorando ao telefone. Eu tenho que encontrar os dois rápido. Infelizmente, não dá pra saber se a ordem das mensagens de Culkin estão corretas, porque essa última mensagem não soou como mensagem final. Todos os outros caminhos se fecharam. Hamilton, Daniel e possivelmente Culkin. Agora, só resta Roy. Os posts mais recentes contam que Roy está nesse exato momento com o filho de Dr. Hamilton. Seu nome é Pierce. E parece que os dois estão juntos já tem um mês. Mais surpreendente do que o tempo que Roy conseguiu ficar no mesmo lugar sem ser atacado, é saber que Pierce descobriu uma forma de bloquear os efeitos negativos da criatura. Algumas medidas foram tomadas nesse meio tempo, como por exemplo, agora, esse Twitter não pertence apenas a Roy, mas também a Pierce. Então agora conseguimos ter informações de 2 pessoas nessa conta. Mas indo direto ao ponto, Pierce tinha um aparelho que impedia que a criatura se aproximasse. Era um objeto retangular não muito alto, mas a área de seu efeito era bem grande, apesar de que ele possuía algumas limitações. Quando qualquer um dos dois tentava se aproximar da maleta do Dr. Hamilton para buscar mais informações, eles começavam a sentir os efeitos da criatura. Então depender dessa maleta estava fora de questão. Já que a criatura não conseguia atacar, ela voltou a postar vários vídeos estranhos no YouTube. O primeiro deles tinha uma mensagem estranha: eu não posso esquecer minhas correntes de ferro. Meu marido está morto. Correntes de sangue e ódio. Você não pode se esconder para sempre. Após ver esse vídeo, um pensamento que passa na cabeça de Roy é se essa criatura já foi humana. E de repente, Culkin ter chamado isso de ela começa a fazer mais sentido. Ainda mais com ela dizendo que perdeu o marido. Nos dias seguintes, ela tenta formas diferentes de atacar. Uma delas foi uma foto. Então, provavelmente a criatura foi algum paciente que deu alguma coisa errada, ou algo assim, ou talvez, como ela estava dizendo ali, né, que tipo, ele não é vítima, ele é um criminoso, todos eles são. Pode ser que a CHSS fizesse algum tipo de experimentos com pessoas, e nesses experimentos com pessoas deu alguma coisa de errada com esse experimento, né, com ela, que parece uma mulher chamada Cária, e ela virou esse troço. Estranha que foi postada no Twitter de Roy. Como vimos anteriormente, ela consegue manipular não só vídeos, mas também postar mídias em outros sites. Mas Roy logo responde dizendo que ele está bem. O tempo foi passando e Roy começa a perder as esperanças. Ele considera simplesmente desistir e se entregar para a criatura, em troca de poder poupar a vida de Pierce. Ainda mais que na casa em que eles estão parece estar tendo problemas com a energia. A energia tem caído e voltado várias vezes. Então, para evitar que eles fiquem vulneráveis, eles compraram um pequeno gerador e uma gaiola de Faraday para manter o aparelho funcionando. Mas ambos estão preparados para o pior. Mais um vídeo, mas dessa vez é de uma criança na neve. E logo atrás dela tem um alce. Rapidamente, Pierce posta no Twitter que essa criança era ele e que isso é uma provocação da criatura.
Como se agora Pierce também estivesse em sua mira. Depois de muitas provocações, o vídeo seguinte revela muito para nós. No vídeo é apresentado esse aparelho chamado VRX-50, que filtra ondas de rádio prejudiciais emitidas por televisões e rádio. Esse aí certamente é o aparelho que Pierce está usando para afastar a criatura, mas indo na descrição temos a frase: "Suas armas insignificantes", junto de um texto explicando boa parte de como tudo isso aconteceu. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos temia o uso de certa tática de guerra da União Soviética que usava tecnologia para afetar o psicológico, então foi criado um programa para lidar com esse tipo de problema. Em 1975, entre os dias 15 e 16 de dezembro, houve uma falha no serviço de comunicação que durou 3 horas. Acreditam que nesse tempo foi inserida uma entidade anômala de classe E na comunicação. No início, não tinham encontrado rastros de algo assim existir, até que entre 5 e 26 de janeiro de 1976, houve um aumento de 400% em casos médicos. Além disso, foi espalhado por todo o país aparelhos como o que vimos no vídeo para impedir a entidade e proteger as pessoas. Mas por conta dos incidentes, foi proposta uma contramedida para estudar, observar e eventualmente combater esse tipo de ameaça inteligente. Uma companhia foi criada como fachada para que o programa pudesse entrar em vigor. Tal programa que teria acesso a todas as frequências de rádio e televisão, materiais de programa e, se necessário, recursos médicos e militares para conduzir operações. E esse programa foi chamado de CHSS. Depois disso, Roy abandonou Pierce. Ele não iria mais ficar trancado dentro de uma casa em um estado vegetativo, deixando sua mente se perder com o tempo. Ele não ia mais ser alvo dos joguinhos dessa criatura. Talvez ele não conseguiria ter todas as dúvidas solucionadas, como quem era Jeannie, que Daniel enviava as cartas, ou por que a criatura se chamava Karya, por que ela demorou 20 anos para voltar e torturar. Não, mais uma interrupção, vamos continuar aqui. Uma websérie pioneira no que conhecemos hoje como Analog Horror. Eu gostaria de deixar bem claro que o motivo de eu titular essa série como a primeira é por conta de como ela moldou a estética de como conhecemos hoje. Sim, não é Já necessariamente a existiam séries que primeira usavam a ideia mesmo. de uma ARG com detalhes de Analog Horror, como por exemplo Marble Hornets, que seguia mais a linha sim. do Found Footage Horror, Tá, e Crime puxa. Against Bow, que usava como base um programa voltado para crianças com elementos de terror e cenas perturbadoras. Mas se nós compararmos um desses dois com, por exemplo, Local 58 ou Catálogo Mandela, dá pra notar que eles têm poucas coisas em comum. Enquanto se compararmos essas webséries mais recentes com o CHSS, dá pra ver como eles compartilham tantas coisas em comum. Então, por mais que eu não tenha gostado muito da forma que ela foi apresentada, CHSS foi uma websérie muito importante, que criou uma fundação em forma de inspiração para vários outros criadores desse tipo de conteúdo. Então é impossível negar o seu valor. Por falar em valor, eu espero que vocês tenham aproveitado a forma que contei essa história. E para você que ficou até aqui, eu agradeço por ter me escutado até o final do vídeo. Então obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. E uma última coisa, Gostei. você viu a imagem da criatura. Tome cuidado. Ô, droga. Musiquinha de Ibi. Agora eu sou fanarts. Desculpa, eu não quero ver muito fanarts. Tá bom. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Zedin. É Zedin? Eu esqueci já. É Zedin. Se inscreve no canal do Zedin que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Falou!